Olá a todos, boa tarde para quem vai assistir à tarde, boa noite, bom dia para os demais. Estou gravando este vídeo hoje, 15/6, são 17 horas e 37 minutos e, como eu prometi, eu vou continuar falando dos assuntos desse canal. Quais são os assuntos do canal? Filosofia, geopolítica, educação, né? E os assuntos envolventes e aderentes a estes conceitos, a essas disciplinas, a essas ciências. Eu prometi no último vídeo que ia explorar um pouco mais a ideia de uma nova bipolaridade. Hoje o mundo é unipolar num certo sentido, com tentativas de multipolaridades em outros sentidos. Entretanto, há correndo por fora dessa unipolaridade um certo país, mais especificamente a China. Por que o mundo hoje é unipolar? Porque a grande potência, a potência hegemônica do momento são os Estados Unidos. Foi o que restou da ordem bipolar anterior, em que você tinha de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, e eles disputavam influência no mundo. Restou desta ordem a ordem unipolar. Entretanto, hoje há uma certa bipolaridade, ou uma tentativa de disputar uma bipolaridade, com características parecidas com o anterior. De um lado, o capitalismo americano quer permanecer hegemônico, do outro lado, buscando hegemonia, temos a China, que para buscar essa hegemonia começa a explorar as possibilidades, né, de alianças as mais diversas. O principal aliado da China hoje é a Rússia de Vladimir Putin. Mas, como sabemos, a China tem uma certa ação na África, na América do Sul, junto a outros países da Ásia, no sentido de tornarem esses países dependentes dela de certa maneira. Como assim? A China é um grande comprador de matéria-prima. E quem fornece essa matéria-prima? América Latina, África, parte da Ásia. Além disso, ela é um grande exportador de produtos industriais, sejam os produtos com baixo valor agregado, facões, por exemplo, que ela vende muito para a África e que tem um uso terrível na África. Em outro vídeo qualquer falaremos sobre isso. Ou de enorme valor agregado, que são os produtos de fábricas conhecidas que são produzidos na China, dos quais a China faz uma engenharia reversa e vende produtos similares, né? Também tem os produtos propriamente chineses. Por exemplo, os carros da Chery, que aqui no Brasil estão sendo comercializados a uma parceria com a Caoa, né? São carros com grande tecnologia, então um produto de alto valor agregado. Então há uma tentativa de refundação da bipolaridade, não mais com a União Soviética como guia do lado comunista, mas da China, e a China não reivindica mais essa orientação ideológica. Ela não quer ser o polo contrário aos Estados Unidos como polo ideológico, né? Ela quer ocupar o lugar dos Estados Unidos no modelo de hegemonia internacional. Então tem essa distinção de ação da China. A União Soviética impunha uma ideologia, e a partir dessa ideologia promovia o seu
imperialismo, que eles não chamavam de imperialismo, porque imperialista eram os americanos. A China quer promover o imperialismo a lá Estados Unidos, que é o imperialismo das relações econômicas assimétricas, em que eu sou um país grande, que tenho enormes necessidades de consumo, você é um país eco que quer vender para mim, então as nossas relações são estabelecidas a partir daí. Quando eu for o seu maior parceiro comercial, eu começo a ditar certas regras comportamentais, que é o domínio cultural que vem posteriormente ao domínio econômico. Os defensores da China dizem que não, que esse não é o objetivo, a China tem objetivos puramente econômicos, a China se relaciona de maneira democrática com o mundo, mas se você quiser avaliar a democracia da China, basta olhar internamente para a própria China. Não? Essa bipolaridade, ou a tentativa de substituição dos Estados Unidos de uma ordem unipolar, parecem ambas caminharem para o fracasso. Em que sentido? Nós estamos numa pandemia de proporções épicas, uma pandemia internacional, provocada pela China, da qual se desconfia, inclusive, que esta provocação foi intencional, ou no mínimo, houve uma intencionalidade em ocultar a infestação que o mundo sofre hoje. Então há uma grande desconfiança em relação à China. Um objetivo dessa intencionalidade, segundo certas teorias que estão chamando de conspiratórias, seria exatamente subjugar economicamente o mundo, fazendo com que a ascensão econômica da China, passando os Estados Unidos, se dê agora, de imediato, de supetão. Esse movimento se embasa ainda nos gastos da China com defesa, né? O país que mais gasta com defesa ainda hoje são os Estados Unidos, mas a China elevou muito os gastos com defesa, aprimorando seu exército, a marinha, criando meios de alcançar os mares, promovendo inclusive certos inquietamentos, né? no famoso Mar da China, problemas com o Japão, com a Índia e etc. Então, acompanhando as questões econômicas, existem questões militares, garantia de defesa, né? O problema é que, se essa era a ideia, o tiro pode ter saído pela culatra, porque vários países já estão falando em duas coisas. A primeira, cobrar da China todos os prejuízos econômicos e sociais que tiveram, transformar isso numa cifra e fazer com que a China pague por meio dos mecanismos internacionais econômicos. O segundo fator é, por causa disso, muitos desses países estão retirando seus parques industriais da China. O Japão já manifestou isso, os Estados Unidos têm manifestado esse interesse, e se isso ocorrer, começam então os problemas. Problemas que podem se tornar gravíssimos. Se os países deixarem de comerciar com a China, porque a China começar a ser um pária internacional, aquele que promove as doenças, que causa as pandemias, etc. A China pode ter um revés econômico ao invés da ascensão econômica que aguarda. Um detalhe importante é, enquanto os Estados Unidos têm amigos e parceiros, a Europa, o Canadá e etc., né? Quais são os amigos da China? Esse foi um levantamento de um amigo nosso, geopolítico da USP, Danilo Souza, né? Que ele diz, olha, enquanto os Estados Unidos têm amigos, aliados, parceiros, quais são os amigos, aliados e parceiros da China? Então, quando a gente fala nessa bipolaridade, a possibilidade da bipolaridade pode não ocorrer essa possibilidade exatamente por isso, né? Para um país ter influência, ocupar espaços, ele precisa ter amigos e parceiros. A China parece ter apenas parceiros comerciais e parceiros desconfiados. Mas a gente acompanha o desenrolar disso na medida do tempo. Por enquanto, são apenas especulações, mas as ações da China parecem dar razão àqueles que
afirmam que ela quer ter agora uma ascensão de supetão no cenário internacional, que a transforme nesse elemento único, superior inclusive ao elemento americano. Tem diversos outros problemas, trataremos em outros vídeos. Não se esquece de se inscrever, dar o seu joinha, tocar lá no sininho para receber as novidades. Sempre que sair um vídeo, toca o sininho para você, se você apertar o sininho aí. Se inscreva e mande para todo mundo. Não esqueça de compartilhar. Até!